das linhas de pesquisa que eu desenvolvo tem a ver com gênero, a participação da mulher na comunicação científica brasileira. Então, a comunicação científica é um produto, digamos assim, do fazer ciência, né? Todo conhecimento que é gerado nos laboratórios, se ele não está publicado, ele não é conhecimento, né? Então, como que se dá a contribuição da mulher nesse conhecimento publicado? Tá? Então, essa é uma das linhas que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, mas eu decidi não trazer isso para vocês. Então, eu preferi trazer algumas estatísticas, eu acho que vai ilustrar bastante o que já se falou hoje aqui, né, sobre a participação da mulher na ciência. E, enfim, eu acho que muitos aqui, como eu estou vendo uma plateia tão jovem, né, dificilmente conhecem esses números, né? E eu espero que a gente saia daqui com a impressão, que é a mesma que eu tenho, de que esse cenário que está sendo discutido aqui é um cenário que não é brasileiro. Então, a participação da mulher nessa atividade que a gente está chamando aqui de ciência, ela é baixa, sim ou não? A gente vai chegar, talvez, a uma resposta no final da minha apresentação, mas esse cenário da participação da mulher é um cenário global. Independente da nação, a gente vai encontrar problemas, situações extremamente semelhantes, seja no Brasil, um país ainda não desenvolvido economicamente, seja na França, né, que liderou lá toda a entrada da mulher no mercado de trabalho. Tá? Então, vamos lá. Eu passo daqui, né? Então, foi um título um pouco provocativo mesmo, né? Vamos ver se até o final a gente consegue resolver essa questão, né? É uma questão de número, né, a mulher na ciência, ou é uma questão de número em posições de destaque? Do que a gente está falando, né? Bem, então eu dividi a minha apresentação, vou tentar ocupar só os 30 minutos que me cabe, né, nesses 3 grandes itens. Então, no primeiro momento, eu vou trazer estatísticas, e aí, vocês me desculpem, alguns gráficos podem ficar mais difíceis, eu vou tentar explicar. Se não ficarem, por favor, peçam que eu repito. Tá? Então, a primeira parte é sobre a participação da mulher, né? Como é que está a mulher nessa atividade de ciência? Então, se a gente olha para os Estados Unidos, que quase sempre a gente tem como modelo os Estados Unidos, né? Não que isso seja bom ou ruim, tá? Mas a gente tende a sempre se comparar com alguém que está liderando, né? E de fato é um líder da ciência hoje no mundo, é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já... Essa figura, ela fala do número de degrees, né, que são títulos, né, no doutorado. Então, todo mundo que pretende ser cientista, entrar para a carreira de cientista, necessariamente vai ter um título de doutorado. Tá? Em azul, são os homens, no setor de ciência e tecnologia, ciência e engenharia. Os Estados Unidos têm uma classificação um pouquinho diferente da nossa, enfim, mas aqui, basicamente, é nesse ponto aqui que a gente está falando dos homens que estão trabalhando com ciência. As mulheres estão aqui embaixo. Tá? Saiu de 5 mil e está num crescente. E os rapazes, os homens, né, a gente percebe nitidamente uma queda, uma tendência de voltar ao que era antes, ali em torno de 10 mil. Tá? Isso aqui, enfim, são títulos, né? Não é quem está no mercado de trabalho ainda, mas são títulos, né, nos Estados Unidos, nesse período de 89 até 2007. Tá? Então, as mulheres, já há algum tempo, nos Estados Unidos, recebem menos títulos de doutorado que os homens. Essa tabela aqui é parecida com aquela outra, mas aqui a gente percebe 3 blocos de dados aqui. Aqui são os bacharelados. Então, acabou a graduação. Alguns cursos, a gente aqui no Brasil termina a graduação com um bacharelado, né? Ou licenciatura. Nos Estados Unidos é muito comum o bacharelado. O master, que é o mestrado nosso, aqui no Brasil são 2 anos, nos Estados Unidos deve ser próximo disso. E o doutorado, que então é de maior aprofundamento, né? A pesquisa, o estudo é mais detalhado, é um tempo maior de dedicação.
E aqui o primeiro ano, 66, e o último ano, 2006. Esse bolo aqui é da década de 80. A década de 90 eu cortei porque a tabela era muito grande. Então, homens, mulheres e o percentual de mulheres. Percebam que passou de 25% para 50%. Quase 4 décadas, né? 4 décadas, na verdade. Dobrou o número de bacharéis, mulheres. No mestrado, a gente percebe que houve um aumento maior de 13%, para 45%, um aumento maior, né? E o doutorado? A gente percebe um aumento ainda maior. Saiu de 8%, as mulheres em 66, nos Estados Unidos, de cada 100 doutores, só 8 eram mulheres. Pouco, né? Hoje, quase 40. Né? Um salto, 5 vezes. Em 4 décadas, quase 5 vezes. Né? Mas percebam, elas ainda são minoria. E quando a gente olha na área, dentro das áreas, então isso a gente percebe aonde que tem. A gente já falou aqui algumas vezes, vocês já ouviram, né? Aonde que essas pesquisadoras, ou potencialmente pesquisadoras, né, estão, né? Em quais áreas? Então, essencialmente, acho que eu fiz uma. Não fiz. Essencialmente, elas estão nessas aqui, que são as mais biológicas, né? Então, aqui, as ciências biológicas, a psicologia, as ciências sociais, nas artes, nas humanidades. Quando a gente olha para a parte de engenharia, vejam como é muito restrita a participação das mulheres. Esse ano aqui é de 92. Aqui... essa aqui eu não tenho, mas deixa eu ver. É porque nem todas as figuras você consegue o dado recente, mas não mudou muito, mesmo tendo passado mais de 2 décadas, né? Esse quadro não foi alterado significativamente nos Estados Unidos. Então, está havendo um crescimento, as mulheres são minoria em alguns campos, né? Mas em outros, percebam que a gente está falando de maioria. Então, depende de onde a gente está olhando, podemos encontrar um contingente enorme de pesquisadoras, doutoras mulheres, ou não, tá? Essa figura aqui já fala do pós-doc. Pós-doc é aquela figura que vem depois do doutor, né? Então, para ser pesquisador hoje, você não basta ter só o doutorado, tem que ter o pós-doutorado, né? E aqui são homens na ciência, né? Fazendo esse estágio. Aqui não é um título exatamente, mas é um estágio onde a gente vai colaborar, né? O pesquisador doutor vai colaborar com outro pesquisador doutor. Os homens subindo, olha que bonita essa curva, de 85 a 92. Tá? As mulheres estão aqui embaixo, ó, no ascendente também, mas menor. Não é? Bem diferente essa relação aqui. Quando a gente fala de engenharia, então, esquece que a participação da mulher é baixíssima, né, nesse estágio de pós-doutorado nos Estados Unidos. Não estou falando de Brasil. Um dado mais recente, aqui dá para comparar, são 2 décadas, 96, a barrinha azul mais escura, e 2006, o cinza. Aqui são áreas. Tá? E é a proporção de mulheres pesquisadoras, mas bolsistas de pós-doutorado nos Estados Unidos. Percebam que, em quase todas as áreas não houve um crescimento grande, né, que seria a diferença da barrinha azul para a barra cinza. Isso é uma diferença, né? Nos 2 períodos, iria apontar um crescimento, um aumento da proporção de mulheres pós-doutorandas.